Olá, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN Diário, que a partir desse momento abre espaço para o primeiro debate entre candidatos à Prefeitura de Florianópolis. De acordo com a legislação eleitoral, participam desse debate os candidatos cujo partido ou coligação tenha representação de 10 ou mais deputados na Câmara Federal. Estão conosco os candidatos e candidatas Ângela Albino, PCdoB, Coligação Unidade pela Democracia, Ângela Amin, PP, Coligação pelo Bem de Florianópolis, Elson Pereira, PSOL, Coligação Viva Cidade, Jean Loureiro, PMDB, Coligação Um Novo Olhar para Florianópolis, e Murilo Flores, PSB, Coligação Florianópolis com Inteligência e Coração. Sejam muito bem-vindos, muito grato por aceitarem o nosso convite. E este, repito, é o primeiro debate em que eles participam. E além da transmissão pelo dial, pela emissora 740 em AM, nós estamos também com a nossa sala de mídias digitais da emissora, o nosso portal cbndiario.com.br, pelo Facebook, pelo Twitter, com o hashtag Debate na CBN Diário. O companheiro Leandro Lessa está na sala multimídia da CBN e durante o nosso debate estará trazendo a sua participação. Se quiser acompanhar imagens desse estúdio, onde acontece o debate, vá ao Facebook da CBN Diário. Vamos então às regras para você que é nosso ouvinte e está acompanhando. A posição dos candidatos aqui na mesa foi definida por sorteio. Nosso debate será definido e dividido em 5 blocos, 4 deles para discussões e o 5º para uma pergunta final que será feita idêntica a cada um dos candidatos. Neste primeiro e no terceiro blocos, os candidatos farão perguntas entre si com tema livre. No segundo e no quarto bloco, nós estaremos sorteando assuntos de uma lista elaborada pela produção do programa com temas específicos para os candidatos. Em cada bloco, cada candidato vai perguntar e responder uma vez, menos no último bloco. A cada início de bloco, nós teremos um candidato diferente, começando a perguntar, e esse sorteio foi feito a questão de 1 hora, com a presença dos representantes dos candidatos. Candidato que começar vai escolher para quem faz a pergunta, quem responder vai ser o próximo a perguntar e assim por diante, de forma que o primeiro a perguntar será o último a responder. E todos farão uma pergunta e responderão uma pergunta. Cada candidato terá 30 segundos para pronunciar a sua pergunta, a resposta 2 minutos, a réplica 1 minuto, quem perguntou, e a tréplica também mais 1 minuto. Esses tempos foram definidos de acordo com o número de candidatos para que todos tenham o mesmo espaço para expor suas ideias. O candidato que pessoalmente se sentir ofendido poderá solicitar direito de resposta exclusivamente dentro do bloco. O pedido será avaliado pela produção do programa e, se concedido, o candidato terá 1 minuto como direito de resposta ao final do bloco. Senhoras e senhores, a CBN Diário agradece a audiência de todos e vamos imediatamente ao primeiro bloco com tema livre. Por sorteio, quem fará a primeira pergunta é o candidato Murilo Flores. O senhor pergunta para quem, candidato Murilo Flores? Bom dia, Mário Mota, bom dia a todos os candidatos, que tenhamos um grande debate aí para elevar o nível do debate sobre Florianópolis. Parabéns à RBS e ao CBN Diário. Minha pergunta para o candidato Jean Loureiro. Jean Loureiro. Então vamos lá, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta, tempo correto. A cidade tem dito sempre que a cidade está parando. E o caos na mobilidade urbana hoje é o debate prioritário de todos os florianopolitanos. Eu lhe perguntaria de forma direta, você apoiaria a construção de uma 4ª ponte para viabilizar a ligação ilha-continente? 2 minutos para a resposta, Jean. Bem-vindo. Bom dia a todos. Quero saudar a todos os candidatos e candidatas, a candidata Ângela Albino, a dona Ângela Amin, o Elson Pereira, o candidato Murilo Flores, a você, Mário Mota, a todos os ouvintes da CBN. Eu agradeço a possibilidade da pergunta, né? Uma 4ª ponte, obviamente, que se nós trabalharmos aqui como promessa de um candidato a prefeito, vai ser mais uma daquelas promessas que a população vê algo muito distante.
o governo do Estado tem apenas um anteprojeto com investimento de mais de R$1 bilhão, que prevê uma ligação pela beira-mar norte, ligando a beira-mar continental, chegando até a BR-101. Entretanto, esse projeto necessita de uma parceria público-privada, investimentos privados que vão poder explorar, né, toda aquela área da beira-mar continental, mais um aterro hidráulico que será ligado lá, né, para poder viabilizar um projeto que nós estamos discutindo a médio e longo prazo. Entretanto, nós temos ações de curto prazo que precisam ser realizadas. Dentre elas, nós temos que destacar hoje a necessidade de um investimento maior no transporte coletivo. Apenas 26% da população, segundo o Plamus, um programa financiado que o governo do Estado realizou e que permite o planejamento, analisar dados de um planejamento sustentável para Florianópolis, onde quase 50% das viagens são realizadas de veículo individual, através de moto, carro, vans e outros que são utilizados, e apenas 26% no transporte coletivo. Nós temos que saber que hoje os carros têm, em média, 46% menor tempo que o transporte. Então, nós temos ações para que possa deslocar centros de atenção para o continente, diminuindo o problema da ponte, investir num transporte coletivo como o BRT, que posteriormente eu vou explicar, melhorando a mobilidade da nossa cidade. O senhor tem 1 minuto para a réplica. O governo do Estado contratou, né, encomendou ao BRDS o maior estudo feito até hoje sobre mobilidade urbana no Brasil. E esse estudo, eu era secretário do governo Colombo na época, mostrou, primeiro, que 48% dos deslocamentos na cidade são feitos por automóvel e motocicleta. É mais do que o dobro da movimentação da cidade do Rio de Janeiro. As soluções são técnicas, precisa de planejamento e técnica. O BRT é uma delas. Só para se ter uma ideia, a qualquer hora do dia, o deslocamento do Itaguaçu na BR-101 ao T-100 levará de 12 a 15 minutos. É assim que nós faremos a modificação, assim que nós faremos Florianópolis começar a andar com soluções técnicas que sejam viáveis financeiramente. Jean, 1 minuto para a tréplica. Nós temos que trabalhar efetivamente a questão da causa e, em alguns casos, da consequência. A causa, atacamos estimulando um transporte coletivo nas mais diversas formas, seja através do transporte coletivo rodoviário, com um preço justo, com conforto verdadeiramente. Não dá para pensar em ônibus que tem ar-condicionado e o ar-condicionado está desligado no período de verão, né? Ter um deslocamento num tempo que atraia aqueles que utilizam o transporte coletivo para poder se utilizar e permitir, obviamente, uma discussão do plano diretor, uma multicentralidade, onde a pessoa possa morar, trabalhar, ter o seu lazer concentrado num único local, evitando esses deslocamentos. Nesse planejamento se melhora a questão da mobilidade e atacar a consequência. Não podemos aceitar mais, e o morador do sul da ilha sabe disso, uma obra da importância do elevado do Rio Tavares, que é preciso fazer a fila do sul da ilha andar. E esse é um dos nossos principais compromissos de campanha. O candidato Jean Loureiro é o segundo a perguntar. Para quem? Eu vou fazer a pergunta à candidata Ângela Albino. Por favor, 30 segundos. Candidata, a falta de segurança continua sendo uma das reclamações mais recorrentes dos moradores de Florianópolis. Sabemos que o tema segurança ele envolve os entes estaduais e federal. Entretanto, é o prefeito que tem que capitanear, né, as estratégias e buscar as soluções. Ele discute algumas possibilidades, como atividade delegada, vizinho solidário e regularização da rede de monitoramento. Qual a sua proposta para devolver ao florianopolitano o sentimento de segurança? Bom dia a todos e a todas. Por brevidade, me refiro a todas as pessoas aqui presentes e também aos nossos ouvintes que estão acompanhando o debate. Aliás, muitos deles presos no trânsito numa hora dessa que a gente estava falando de mobilidade. Sobre o tema de segurança, eu acredito que nós precisamos 2 vértices sempre ter presentes, né? A da repressão, que é obviamente uma dimensão importante, mas o foco na prevenção. Nós precisamos gerar oportunidade. Há muito tempo a gente vem dizendo, e as medalhas olímpicas que nós vimos agora demonstram também isso.
Quando nós geramos oportunidade para um jovem de periferia, nós ressignificamos a vida deles. Quando a gente submete as mães, né, e é importante destacar aqui que Florianópolis é uma cidade que 47% dos lares empobrecidos, apenas a mãe está dentro de casa cuidando dos seus filhos, é uma média completamente fora do que é o padrão nacional. Se nós não permitimos, não damos ferramentas a essas mães de disputar os seus filhos com o tráfico, nós condenamos essas mães, esses filhos e a cidade à violência. Portanto, eu acredito que uma dimensão importante do combate à violência é gerar oportunidade. Uma dimensão importante é um combate implacável às drogas. Nós temos aqui em Florianópolis ainda a não constituição do Conselho Municipal de Entorpecentes e precisamos ter política pública efetiva para combater essa dimensão que hoje nós vemos andando pela cidade, em particular das pessoas em situação de rua, né? Não é expulsando, não é dando passagem de ônibus para ir para outro lugar, é de fato construindo política pública para essas pessoas, dizendo que precisa ter oportunidade, precisa ter capacitação profissional, inclusão pelo mercado produtivo, para poder de fato gerar oportunidade. Bom, na verdade a população não suporta mais a questão da segurança pública. O comércio está fechando as portas mais cedo, a população se sente insegura, né? O número de incidências vem aumentando gradativamente, os efetivos das estruturas de segurança vêm diminuindo e nós temos que ter uma proposta diferenciada. Uma ocupação saudável da cidade, por meio de muitas vezes parceria com a iniciativa privada, permitindo que áreas não utilizadas possam estar revitalizadas, melhor iluminadas, bem ocupadas da cidade. A nossa proposta do Vizinho Solidário, onde a sociedade civil participa e trabalha preventivamente, como no Rio Tavares, como em Itaguaçu, vem demonstrando que a sociedade quer participar desse processo preventivo de segurança pública. E não podemos aceitar Florianópolis, como a atual administração, não tem um contrato de manutenção e mais de 50 câmeras de monitoramento não estão funcionando, diferente da grande Florianópolis, que deveria estar em pleno funcionamento na nossa cidade. Gostaria de pontuar algumas coisas também, porque é preciso que a gente resgate que nós não vamos poder propor propostas megalomaníacas, né? Nós precisamos ter um pé bem no chão. Acho que o eleitor está muito pronto para essa eleição, distinguir o que são os projetos impossíveis de se executar e o que é rápido, está aqui na nossa mão. Digo, por exemplo, em especial para as mulheres, a dificuldade com a iluminação pública. Às vezes, para nós, parece uma medida tão simples, mas a imensa fragilidade que é para uma mulher andar no centro da cidade às 8 horas da noite, não falo nem mais às 10 horas da noite, né? Uma outra dimensão também que me preocupa bastante é os conflitos entre polícias e guarda municipal. Nós precisamos ter uma ação de governo sobre isso. E aí é gestão, aí é pulso, aí é liderança, aí é presença na cidade, né? O timoneiro dá muita dimensão dessa integração e dessa viabilidade. E, por último, a revitalização do centro da cidade. Não é possível que a gente queira ser uma capital turística e um centro abandonado. Muito bem. A candidata Ângela Albino pergunta para quem? Pergunto para minha xará Ângela Min. Vamos lá, 30 segundos para a pergunta. Candidata, nós aqui, particularmente na eleição de 2012, adquiriu um caráter muito simbólico, uma parte da nossa cidade, que geograficamente muito pequena, mas que acabou simbolizando as leituras de cidade que cada uma de nós tem. Queria ouvir a sua opinião sobre a ocupação da Ponta do Leal. Perdão, da Ponta do Coral. Um abraço, já aproveito o pessoal da Ponta do Leal, que fez um grande trabalho, aliás. Olha, a questão da Ponta do Leal tem um projeto lá com uma proposta de ocupação e ela tem que ser viabilizada dentro do real. O que é permitido pelo plano diretor tem que ser respeitado. Eu entendo que a legislação existente ela deve ser respeitada e deve ser viabilizada pelo Poder Público Municipal. Eu sou eminentemente legalista, o que a legislação permite, nós vamos respeitar. Eu sou eminentemente legalista. O que a lei municipal permite, nós vamos viabilizar. Esse é o meu ponto de vista, assim sempre cumpri e dessa forma agirei como sempre agi como prefeita municipal. Fui prefeita municipal durante 2 mandatos
e agir eminentemente dentro da lei. E dessa forma agirei. Eu gostaria aqui, mais uma vez, cumprimentando os membros da mesa, os candidatos a prefeito, tanto Murilo, Jean, Elcio, Ângelo Albino, o nosso mediador, a quem nos assiste, os telespectadores. Quem nos assiste nesse momento sabe quem é Ângela Min. Ângela Min, durante 8 anos, como prefeita municipal, sabe que sempre cumpri a lei. Fui deputada federal, procurei, em todos os momentos da minha vida pública e política, buscar, me cercar dos melhores assessores possíveis e procurar sempre cumprir a lei. O que é da lei será respeitado também na Ponta do Leal. Por favor. Eu só retifiquei, candidato, que é Ponta do Coral, né? Ponta do Coral. Que eu estava mencionando aqui. Exatamente. Eu acredito que a Ponta do Coral, ela tem uma vocação pública, né? Acredito que a Ponta do Coral tem a potencialidade para ser aproveitada para Florianópolis, do ponto de vista de melhorar Florianópolis, mas pelo seu uso público, né? Hoje nós, obviamente, ali não é espaço na dimensão atual que possa fazer qualquer empreendimento. O empreendimento que poderia se viabilizar, preciso fazer um engordamento, e eu tenho convicção que qualquer ocupação ali precisa ser ocupação de espaço público, de espaço de lazer, de convivência, de espaço de cultura. A nossa cidade, aos poucos, vai perdendo a sua identidade cultural, exatamente porque nós vamos ficando em guetos. A cada dia, a própria especulação imobiliária vai empurrando as nossas tradições, a nossa expressão cultural, a identidade do nosso povo para os cantos da cidade. Eu tenho convicção que a Ponta do Coral é um lugar excelente para nós revitalizarmos a própria cultura da nossa cidade. Deputada Ângela, eu gostaria de informar Vossa Excelência que qualquer engordamento é área pública. Em nenhum momento o engordamento poderá ser utilizado como ambiente particular. Portanto, o que poderá ser utilizado naquele ambiente é única e exclusivamente o que hoje lá existe. Quando for utilizado o engordamento, passa a ser única e exclusivamente para bem de uso público. O engordamento não poderia ser utilizado para bem particular. Isso é a legislação pública. Candidata Ângela Min. Eu gostaria de... Tem 15 segundos ainda. Se quiser usar, tem 15 segundos. Essa é a legislação. Okay. Eu sou eminentemente legalista. A partir do momento que for feito qualquer engordamento, a utilização é pública. Ok. A senhora então pública. Tem a próxima pergunta a ser feita para quem? Será para o professor Elcio Pereira. Eu gostaria de dizer, aqui reafirmar que eu estou muito feliz de voltar a colocar o meu nome à disposição de Florianópolis. Foi o momento da minha vida pública e política onde eu exerci com toda a dedicação, com muita felicidade. Cometi erros, sem dúvida, mas muito mais acertos do que... A sua pergunta. Eu gostaria de fazer essa pergunta. Qual foi o motivo que te levou a colocar o teu nome à disposição da cidade de Florianópolis como candidato a prefeito municipal? Bom, primeiramente, fora Temer, o que para nós não significa volta a Dilma. Um bom dia a todos, aqui os nossos teleouvintes, né? O Mário Mota, que está coordenando essa mesa, e meus colegas que serão candidatos, assim como eu, a essa eleição. Há 4 anos atrás, eu me apresentei pela primeira vez como candidato a prefeito de Florianópolis e percebi o quanto que a cidade estava necessitando, Ângela, de uma visão cuidadosa para os principais problemas da ordem do planejamento urbano, mas, acima de tudo, de uma visão diferenciada de um modelo de cidade. O modelo de cidade que foi implantado nas últimas décadas em Florianópolis tem levado o desenvolvimento da cidade para um futuro indesejado, um futuro onde a ocupação é exagerada, que vai gerar problemas cada vez maiores de mobilidade, um problema de conflito entre a ocupação
e o suporte ambiental, o que vai fazer com que aquilo que tem de melhor na cidade, que são as suas amenidades, vão ser destruídas gradativamente. A minha formação pessoal, a minha história de atuação no planejamento urbano há mais de 20 anos, tem, creio eu, possibilidade de ajudar, juntamente com a sociedade civil, porque acredito que a prefeitura tem que se abrir aos saberes que existem na sociedade, a resolver os problemas de Florianópolis. E se nós não mudarmos os rumos, o futuro que nos espera é muito, mas muito preocupante mesmo. Um minuto, Ângela, por favor. Eu gostaria de aqui reafirmar a cada cidadão, a cada cidadã, que nós estamos andando pela cidade, ouvindo o cidadão, fazendo reuniões comunitárias, ouvindo representantes de entidades dos mais diversos setores da cidade de Florianópolis, buscando o exercício da interpretação do sentimento do cidadão de Florianópolis. Esse é um exercício muito rico e muito interessante para quem teve a oportunidade de, por 2 vezes, administrar a cidade de Florianópolis. E depois que eu saí de prefeita, eu tive a oportunidade de, entre o mandato de prefeita de Florianópolis e o mandato de deputada federal, fazer o mestrado em Engenharia e Gestão do Conhecimento. Procurei me aperfeiçoar. E entre o mandato de deputada federal e esse momento, eu fui buscar o meu doutorado para fazer melhor. Um minuto para concluir, professor. Florianópolis tem discutido nos últimos 10 anos a construção do seu 4º plano diretor municipal. Desde 54, essa cidade tem a história de ter planos, né, diretores para o seu território. Os 3 primeiros planos, o de 54, o de 76 e o de 97, são todos planos que apontam para a necessidade, vejam bem, de crescimento da cidade. O que era uma outra época, evidentemente. Mas o plano de 97, se fosse todo cumprido, colocaria só sobre a ilha mais de 1.800.000 pessoas. O plano que está sendo discutido há 10 anos, ainda agora está sendo discutido, pela primeira vez, quando discutido pela comunidade, nos 2 primeiros anos, apontou a necessidade de diminuir o ritmo de crescimento da cidade. Essa é uma mudança de paradigma do ponto de vista do planejamento. É nisso que acreditamos, resgatar aquilo que as comunidades falaram em suas reuniões distritais para fazer Florianópolis para um caminho diferente do que está indo hoje. Professor Elson Pereira faz a última pergunta deste bloco ao primeiro quem perguntou, Murilo Flores. Candidato Murilo Flores, você citou aqui o Plamus, né, um projeto, um estudo sobre a mobilidade urbana na região metropolitana de Florianópolis, financiado e conduzido pelo governo do estado. Nós sentimos, como florianopolitanos, uma falta de protagonismo do Instituto de Planejamento Urbano na condução desse processo. E não por acaso, nos últimos anos, esse instituto tem perdido suas forças. Como você vê a centralidade, a necessidade do planejamento urbano ser conduzido pelo nosso Instituto de Planejamento? De fato, o nosso instituto veio sendo esvaziado já há muitos anos, né? Florianópolis perdeu completamente a capacidade de planejar. Os últimos 30 anos, como você vinha dizendo, a cidade cresceu sem ninguém guiar esse crescimento, conduzir para algo, um porto seguro, né? Um futuro melhor, né? Felizmente, temos conseguido equilibrar um pouco isso, mas sem um controle do poder público, né? Sobre essa questão, por exemplo, do plano diretor, que o IPUF tinha que estar fundamentalmente, debatendo tecnicamente. Se você olhar as propostas que estão no plano diretor hoje está sendo discutido, nós estamos discutindo puxadinho para Florianópolis. Se você ler, eu comecei a ler o plano diretor novo e parei no meio. Isso aqui não vai a lugar nenhum. Exatamente porque nós perdemos a cabeça pensante de Florianópolis. Conduzir Florianópolis a uma situação melhor. Florianópolis precisa hoje de planejamento, de gestão técnica. Senão nós já estamos no caos. Os estudos mostram a possibilidade de Florianópolis chegar nos próximos 20 anos a 800.000 habitantes.
Se nós continuarmos fazendo gestão como nós viemos fazendo nos últimos anos, você imagina a situação que vamos ter. Então, sem dúvida nenhuma, resgatar a capacidade de planejar, de estudar. O Plamusa foi o primeiro estudo dos últimos tempos, assim, consciente, claro, mostrando todas as análises financeiras, técnicas, sobre as possibilidades no caso de mobilidade urbana, né? Tendo, e o carro-chefe é o BRT, que é o ônibus com faixa exclusiva, que vai acelerar a movimentação. Mas tem que repensar toda a cidade e, sem dúvida nenhuma, temos que resgatar a capacidade de planejar. Eu sou uma das pessoas que mais se entristece com o enfraquecimento do IPUF, porque eu sou um cara que acredito no planejamento. Com essa incapacidade que nós temos na estrutura municipal de compreender o nosso território, qualquer ideia, qualquer aventura que se chega nessa cidade é assumida porque nós não temos capacidade de reação crítica a essas ideias. Mas eu quero insistir que planejamento urbano, contemporaneamente, ele não é apenas técnica. Ele é técnica mais vontades, desejos consensuados com a sociedade. O urbanismo contemporâneo percebeu isso e cidade nenhuma contemporânea no mundo faz planejamento com um ar puramente técnico. Há uma necessidade enorme de se ouvir constantemente a sociedade. E eu digo o seguinte, a sociedade tem muito a nos dizer e quem acredita que todos os saberes estão dentro da estrutura da prefeitura conhece muito pouco da sociedade de Florianópolis. Muito bem, assim nós encerramos o primeiro bloco com a tréplica do candidato Murilo Flores. Bem corrigido e rapidamente. Objetivamente. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que nós temos que criar novos canais de comunicação. O próprio plano diretor, e você está coberto de razão a respeito da participação da população, ele é muito limitado, né, pela participação. Existem participações presenciais, mas nós temos que estimular outros tipos de participação através das mídias sociais. Existem muitas tecnologias que permitem às pessoas a contribuírem de debate de forma muito mais ampla. Não apenas 200, 300 pessoas que têm a oportunidade de sentar num auditório, mas milhares de pessoas que possam contribuir. Então, sem dúvida, uma gestão planejada, com técnica, com análise não politiqueira, associada a uma ampla participação social, é, sem dúvida nenhuma, a receita de um sucesso para o futuro de Florianópolis. Muito bem. Agora sim encerramos o primeiro bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Florianópolis. No próximo bloco, o segundo, mais uma rodada de pergunta entre candidatos, desta vez com assuntos sorteados de uma lista pré-definida pela produção do nosso programa. Nós voltaremos já já, logo depois do intervalo.